Olá, eu sou a Amanda, eu sou estudante do curso de Química da PUC Paraná e eu participo do programa de iniciação científica, como tema de pesquisa sendo a obtenção e caracterização de filmes finos nanoestruturados para potencial aplicação em materiais expansivos. Primeiramente, a nanotecnologia ela tem evoluído constantemente devido às propriedades físico-químicas e biológicas que os materiais em nanoescala possuem. Em consequência disso, aumentou o interesse em filmes finos utilizando a técnica layer by layer, por ser um processo simples e de baixo custo. Também aumentou o interesse em nanopartículas, em destaque a nanopartícula de óxido de zinco, devido às suas propriedades físico-químicas e biológicas únicas, como a ação bactericida, além de suas demais características relevantes. Neste contexto, é essencial um levantamento e uma análise de informações sobre essa temática, principalmente no que diz respeito à ação bactericida, a qual é o foco do projeto. Como não foi possível realizar a etapa prática do projeto, os objetivos foram alterados para uma pesquisa científica relacionada ao tema do projeto. Em relação à metodologia do projeto, essa foi executada totalmente de modo remoto, com base em uma pesquisa bibliográfica. Sendo assim, primeiramente foi selecionado temas centrais, seguido de palavras-chave para facilitar a busca nas plataformas, e também foi determinado o recorte temporal e o idioma dos artigos científicos analisados. Entrando nos resultados da pesquisa bibliográfica, temos 21 artigos científicos validados para dar continuidade no projeto. Sobre os resultados da análise dos artigos científicos, foi encontrada algumas semelhanças entre eles, como o formato esférico e a estrutura hexagonal reduzida das nanopartículas de óxido de zinco, sintetizadas na grande maioria dos artigos científicos. Assim como foi obtido de modo geral elevados graus de cristalidade e elevados graus de pureza nas pesquisas. Em relação à ação bactericida das nanopartículas de óxido de zinco, a pesquisa demonstrou uma elevada eficácia dessas nanopartículas em inibir um amplo espectro de bactérias. Sobre os filmes finos layer by layer, incorporados com nanopartículas de óxido de zinco, também foi analisado o tipo de revestimento e o número de camadas que compõem o filme, o que foi encontrado uma variedade de resultados, reforçando a possibilidade de controle de composição além do número de camadas e, consequentemente, a espessura final dessa nanoestrutura. Devido às características das nanopartículas de óxido de zinco influenciarem em suas propriedades finais, foi analisado as características de tamanho, estrutura, grau de pureza e grau de cristalinidade. Em relação ao tamanho, temos que a diminuição do tamanho das nanopartículas irá intensificar suas propriedades físico-químicas e biológicas, ou seja, aumentará a atividade bactericida da nanopartícula. Do mesmo modo, o grau de pureza e o grau de cristalinidade possuem essa influência. Em relação à estrutura hexagonal reduzida ter sido a mais encontrada nas pesquisas, isso ocorre pelo fato que é a estrutura de óxido de zinco que apresenta maior estabilidade em condição ambiente. Sobre os dados analisados exclusivamente sobre os filmes finos, nota-se a relação entre a concentração das nanopartículas de óxido de zinco que estão nos filmes finos e o número de camadas dos filmes finos, sendo que em ambos esses aspectos, quando maior fosse a concentração ou o número de camada, maior seria a atividade bactericida. A ação bactericida das nanopartículas de óxido de zinco ela pode ser explicada pela elevada efetividade que o óxido de zinco possui em interagir com a parede celular desses micro-organismos. Entretanto, há alguns fatores, como a gente viu, que podem influenciar, sendo um deles a concentração. Como conclusão, temos que as nanopartículas de óxido de zinco elas são uma alternativa viável e eficaz como agente bactericida, assim como o seu uso como parte de filmes finos layer by layers, visando os dois uma aplicação biocida. Sendo assim, seria importante a continuidade de projetos que possibilitariam a produção desse material, visando de fato uma aplicação. Bom, esse foi meu projeto de pesquisa de iniciação científica. Agradeço a todos pela atenção. Por fim, algumas referências utilizadas nessa apresentação.